Bom, gente, boa noite. Nós vamos dar início agora a mais uma live desses diálogos 2021 do IMA. Hoje, o tema são ações voluntárias, socioculturais e ambientais em pequenos municípios. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a Sarai Fernandes. Ela é psicóloga e arteterapeuta, com experiência em clínica e atuação junto a grupos de convivência e fortalecimento de vínculos na microrregião de Entre Rios de Minas, Jeceaba, São Brás do Suaçuí, Desterro de Entre Rios. Incentivadora do terceiro setor, é atualmente membro da diretoria do IMA, Instituto Maria Helena Andrés, da ONG Ecopaz, fundadora do grupo Bordadeiras de Quinta e colaboradora junto à diretoria do Coral Vozes de Entre Rios de Minas. O segundo apresentador é Evandro Diniz, professor de biologia com vasta experiência em escolas de Entre Rios e Congonhas, atualmente diretor da Escola Estadual Lamartine de Freitas, membro fundador da ONG Ecopaz. Com vocês, então, com a palavra, Sarai e Evandro. Boa noite a todos. O som está ok? Ideia? Som tudo bem? Gente, primeiro quero agradecer muito esse convite. E Dona Helena, maravilhosa. Então, é uma honra estar aqui com vocês, participando dessa série de diálogos promovido pelo IMA e falando de um tema que nos é tão raro assim, e caro ao mesmo tempo, do fundo do coração, que é sobre o voluntariado. O voluntariado que tem muito a ver, gente, com, na nossa perspectiva, né, com a identidade, com a nossa identidade, porque a gente faz trabalhos voluntários, sobretudo aqueles relacionados a teorias e ações que a gente acredita muito, que a gente se identifica. E todo mundo na vida vai fazer alguma ação voluntária em algum momento, mas a gente veio aqui falar sobre ações voluntariadas, ações do voluntariado com compromisso, ações regulares, ações voltadas aí para o terceiro setor, né, formalizados, né, através de diretoria e tudo mais. E aí os desafios e os limites que essas ações nos impõem, a começar da própria convivência em si, né? Apesar de participarmos de grupos em que os temas em que a gente trabalha ali, a gente reúne, a gente consegue reunir pessoas que têm a mesma sinergia, né, para trabalhar aquele tema. Então, nós vamos mais para frente citar quais são os grupos que a gente faz parte, mas estou falando de uma forma geral, cada um de nós. Estamos aqui no IMA, né? E o que nos une é a arte, sobretudo a arte, o seu reflexo na vida, e o que nos une é exatamente isso que Dona Helena nos ensina, né? E isso nos traz, assim, grandes desafios, o primeiro deles, né, da convivência, o segundo deles, do compromisso, né, de estar ali regularmente propondo e realizando ações em prol de uma coletividade. Então, é mais um desafio, né? Nesses tempos em que nunca foram fáceis a gente aprender o coletivo, né? Quanto mais agora, né? Em que o coletivo passou a ser ainda mais um desafio, né? Mas desde lá atrás, né? A gente sempre viveu uma eterna dicotomia, né? Entre nossos instintos individualistas, né? E a nossa também tendência à sociedade. Nós somos os únicos seres em que a gente não consegue viver isolado, né?
Então, essa dicotomia ela é presente o tempo inteiro, mas ela traz aí um desafio maior quando a gente se propõe ao voluntariado. E aí a gente ficou refletindo o que trazer para poder conversar junto com vocês, e nós pensamos em todas essas questões que o voluntariado nos coloca, de ter tempo, né? De que tempo que sobra para fazer um trabalho voluntariado. Mas a gente tem uma perspectiva de que, dentro de muito pouco tempo, no futuro próximo, vai sobrar horas no nosso dia. A gente sabe que a tendência no mundo do trabalho, sobretudo, né, é que a gente não trabalhe mais 8 horas por dia. E aí fazer o que também com esse tempo que vai sobrar? E aí como buscar um sentido maior para a vida dentro dessa ação do voluntariado? Sobretudo porque ela é carregada de muito prazer, né? Então, o voluntariado ele tem a ver com a identidade, com a nossa identidade, a gente se agrupa em torno de questões que nos trazem muito prazer, provavelmente, em realizar, né? Por isso que a gente faz questão de gastar tantas horas por algo em que a gente não vai ser remunerado financeiramente, né? E disso depende também uma estrutura muito forte relacionada ao sentimento de pertencimento. A gente não consegue ser voluntário dentro de uma ação em que a gente não faz sentido para a gente pertencer. A gente se sente ali inteiramente integrado, né? Aquela teoria, né? É quase que como se fosse, na verdade, eu sinto muito isso, que é uma missão de vida, é aquilo que dá um sentido na nossa vida. Então, ele está muito ligado ao autoconhecimento, está muito ligado à nossa própria profissão, mas também está ligado a outros assuntos que a gente se interessa pela vida afora e que chegam até do voluntariado. Eu não sei se isso só em cidade pequena, não tem essa experiência em cidade grande, mas talvez pela proximidade que a gente tem aqui, né, das pessoas, a gente percebe isso e demora um tempo para as pessoas perceberem, né, que aquilo está sendo feito mesmo de uma forma espontânea. Aquele tempo dedicado está sendo feito sem que necessariamente haja um retorno financeiro, é uma coisa mais subjetiva. O voluntariado ele tem a ver com isso, com uma questão mais subjetiva, né? A gente ficou pensando também nesses tempos de hoje, onde a gente não tem uma segurança, onde a gente está vivendo muito essa insegurança do que será esse mundo futuro que vem aí pela frente, né? A gente está vivendo um interregno, né? Entre o que a gente tinha certeza, o mundo que a gente conhecia e o mundo que está vindo aí pela frente. Então, como praticar o voluntariado, como conseguir tempo para fazer algo voluntário sem ter uma segurança até mesmo no seu trabalho, que é aquilo que vai garantir a sua sobrevivência. Esse também é um desafio. Vou passar a bola agora para Evandro dar continuidade. Bom, boa noite para todos. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade de participar desse diálogo, porque nos últimos tempos eu ando um pouco recluso com essas ações coletivas. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas está muito difícil de conversar no coletivo nos últimos tempos. Estabeleceu-se uma dualidade, a meu ver, extremamente doentia, né? Pelo modelo administrativo instalado nesse país. Então, as pessoas, infelizmente, elas não têm a percepção, na hora de conversar, de se ater à essência da fala. Muitas das vezes eu vejo as pessoas pegam fragmentos da fala
e, a partir dali, elas definem a pessoa se é partidária de A ou de B. Eu, particularmente, não tenho a menor intenção de defender A ou B, mesmo porque todos esses caminhos partidos, eles não me trazem confiança. Nós que temos esse pé muito forte nas ações voluntárias, nós focamos muito no coletivo. É muito difícil para nós pensar em ações divididas, onde um tenta fazer algo e o outro desconstruir. E, por isso, ter a oportunidade de falar com pessoas que têm essa mesma percepção, né, têm essa mesma conduta na fala, é, para mim, hoje, esse motivo de grande prazer. Principalmente porque eu tenho enraizado em mim que a fala antecede a matéria. Não existe nada que aconteça sem que tenha uma fala prévia. Sem entrar em conceito religioso, nós temos a própria introdução da Bíblia. O início de tudo é através de uma fala. Nós tivemos os instantes da criação por Deus através de falas. E é legal pra caramba quando a gente tem o privilégio de falar com pessoas que existe uma sinergia, né? E como não existe coincidência, exatamente nesse instante que eu estou falando isso, a tela abre aqui com a imagem do Maurício, uma pessoa que nós temos o privilégio de escutar e que é, indiretamente, o patrono da Ecopaz, a nossa ONG, através de uma oficina no primeiro Festival de Inverno, que abriu-se um portal em Entre Rios na época. E, a partir dali, várias coisas puderam acontecer. E isso é que eu gostaria de pontuar nesse instante desta fala. Essa questão de condições para as coisas acontecerem, seja no serviço voluntário, principalmente serviço voluntário, mas também serviços não voluntários, né? É necessário que as condições sejam favoráveis. O clima, ele tem que ser propício a isso. Quando nós temos alguém disposto a fazer algo e outros torcendo para aquilo não acontecer, para atender interesses totalmente escusos, fica difícil das coisas acontecerem. Mas, às vezes, nós temos o privilégio na Terra de que as condições realmente permitam o acontecimento. Eu vou ilustrar isso que eu estou falando com um episódio da Serra do Gambá, que é exatamente o mote principal da razão da ONG Ecopaz. A Sarai, eu, outras pessoas fazemos parte. A ONG que foi criada quando do Distrito Industrial de Ingeciaba para a instalação de uma siderúrgica. Se não fosse o Distrito Industrial, eu não tenho dúvida, a Serra do Gambá hoje, ela seria uma mineração. A parte que nós temos visível da Serra do Gambá, acima dos seus 1.200 metros, já teria desaparecido essa parte, e certamente nós teríamos uma cava no local. Quando veio o Distrito Industrial, houve um bom senso na época, que eu não vejo as condições para essas coisas acontecerem hoje, de audiências públicas participativas para que toda a comunidade pudesse realmente participar, interagir, discutir da construção do Distrito Industrial. Então, foi feita audiências públicas em Jeciaba, em São Brás, em Entre Rios. As audiências, por lei, elas poderiam ficar restritas a Jeciaba. Mas foi uma atitude assim, muito interessante que eles abriram para os outros municípios, que, afinal de contas, também são afetados pelo Distrito Industrial. E foi exatamente devido a essas audiências públicas que nós vimos a necessidade de constituir a ONG. Uma coisa é uma pessoa na audiência falar como pessoa física, outra coisa é tendo uma instituição por detrás, né? E assim, várias audiências públicas. Eu, na época, trabalhava em Congonhas e às vezes saía correndo de
auxílio do expediente Congonhas para vir nessas audiências públicas. E teve uma que foi muito interessante, que vem ilustrar esse conceito que eu estava falando com vocês, das condições serem favoráveis. Teve uma quarta-feira, no salão do antigo Colégio das Irmãs, salão lotado para uma audiência pública. Eu já via várias outras audiências, pedido como compensação ambiental a preservação da Serra do Gambá, devido à importância dela dentro do contexto hídrico, de controle do ar. Inclusive, tem um vídeo que eu acabo demonstrando isso dentro da serra. Esse vídeo está disponível no YouTube. É fruto do penúltimo mutirão cultural. Aí, nesse vídeo, dá para poder entender um pouquinho por que essa serra é importante, por que ela deveria ser preservada na região. Eu só sei que a gente já estava em várias audiências, a minha fala já estava ficando muito repetitiva, e numa quarta-feira, o salão lotado, várias pessoas manifestaram, foram lá, falaram. Quando chegou a minha hora, a luz piscou. Eu falei, epa, está engraçado hoje. Eu comecei a falar, a luz picou, a luz voltou, eu retornei à fala, por mais um minutinho a luz piscou, e a partir dali não voltou mais. Na cidade inteira. Cidade inteira a luz ficou sem. Aí a audiência teria que ser finalizada, ficou marcado, então, o retorno da audiência para quinta-feira, no dia seguinte, a partir das 18 horas. Aí teve o ritual de novo, né, da abertura, e várias pessoas falaram, coincidência das coincidências, quando chegou a vez de eu usar a palavra em nome da Ecopaz, a luz voltou a cair, e logo depois a luz retornou e possibilitou que a reunião acontecesse. Assim que por 3 vezes a minha fala foi interrompida. Esse número 3 é representativo, né? E na minha fala para esse dia eu tinha em mãos um gráfico mostrando o crescimento do preço do minério de ferro, gráfico esse feito pela Folha de São Paulo, e eu peguei esse gráfico com o crescimento excessivo do preço do minério de ferro para poder provocar, na época, o Flávio Marins, que foi o representante da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, secretário de Meio Ambiente na época, José Carlos Carvalho. Aí eu dirigi para o Flávio Marins, usando os gráficos. Eu, Flávio, estamos aqui depois de várias reuniões, vocês tentando entender as necessidades da região, e a Ecopaz vem batendo nessa tecla da necessidade do tombamento da serra, pela importância dela para o meio ambiente. Mas aí eu disse para ele, eu acho que nós estamos perdendo tempo, porque o Estado não tem condições de garantir isso. Aí eu citei o crescimento exagerado do preço do minério de ferro, né? E falei para ele, na realidade, a leitura que eu tenho, que quem realmente comanda as ações, neste caso específico, trata-se dessas empresas mineradoras. Elas é que têm o controle da situação. E fui batendo nessa tecla, fui provocando, até que o Flávio ficou meio nervoso, ele deu um murro na mesa e disse que, a partir daquele instante, era questão de honra. Aí eu fiquei assim, bem satisfeito, foi questão de honra. Aí eu forcei mais um pouquinho, questão de honra o quê, Flávio? Eu falei, questão de honra, o tombamento da serra. Nós estamos assumindo esse compromisso. Na hora que ele disse isso, eu pedi para o rapaz que estava gravando a audiência, se aquilo tinha sido gravado, ele me deu positivo. Eu falei, então, a minha fala encerra aqui agora. Nós temos o compromisso do Estado de que a serra será mantida. Pessoal, eu estou fazendo essa retrospectiva só para chamar a atenção de vocês que lá, na virada do milênio, nós tínhamos a possibilidade de diálogo. Hoje, nós sequer temos investimentos grandes acontecendo no país. E se porventura vier a acontecer, eu não vejo a menor condição das audiências públicas acontecerem,
com a liberdade de expressão que aconteceu na época. Não só pela questão administrativa, mas pelas questões dos interesses pessoais, que hoje eles são muito distintos. Dentro deste contexto, eu acho que hoje nós voltamos a algumas casas em se tratando de liberdade, da possibilidade dos serviços voluntários fazerem a diferença. As condições hoje, elas estão num nível que o coletivo, infelizmente, ele está ficando em segundo plano. Eu não quero, assim, que vocês me tomem por uma opinião partidária, mas o que nós vimos ontem nesse país, sim, é de uma tristeza muito grande. Não vou entrar no mérito da questão política. Estou me atendo exclusivamente à fala que se poderia ter no dia da independência e a fala que o líder maior acabou exercendo. Nós estamos num momento extremamente atípico e nós precisamos de união para superar esse momento triste, não só da história do Brasil, na história da humanidade. E nós tivemos que escutar aquelas barbáries. E isto me deixa, assim, extremamente preocupado, devido à minha carreira de educador. Eu tenho já 37 anos de magistério, atualmente na direção da Escola Estadual Martim de Freitas, em Congonhas, uma escola enorme, com mais de 1.100 alunos. E estou tendo que conviver com coisas lá que me cortam o coração. Uma cidade extremamente rica. Se nós pegarmos o PIB per capita, está entre as 10 primeiras do estado, mas numa escola de 1.100 alunos, nós temos, de vez em quando, a entrega de kits de alimentação, já que a escola não está funcionando, a verba destinada à alimentação, tanto federal quanto estadual, ela está sendo convertida em kits para entregar aos alunos. A primeiro kit, nós fizemos a compra de 1.116 kits. Cerca de 70% foi entregue. De cesta básica. Né? Os kits com cesta básica. Os itens que seriam utilizados na alimentação escolar, cerca de 700. Os outros 400 não foram procurados. E depois disso, nós tivemos vários kits sendo entregues. Essa semana, a próxima semana agora, nós teremos o 5º e o 6º. Deixa angustiado pra caramba toda a gestão da escola, quando a gente percebe o brilho e a alegria das pessoas na hora que pegam um kit de alimentação e quando elas dizem o quanto aquilo vai ser representativo nas famílias. Eu quero chamar a atenção de vocês de quando eu disse que nós voltamos algumas casas no tabuleiro, é porque, se nós nos remetermos à pirâmide social do Maslow, ele disse que as pessoas têm algumas necessidades para elas se realizarem. E a primeira necessidade é fisiológica. É a questão da alimentação, é a questão da saúde. É o basicão para as pessoas existirem. Nós tivemos num período na história desse país que essas necessidades fisiológicas elas não eram tão fortes como elas são atualmente. Daí o fato de ações coletivas hoje, com foco, por exemplo, no que é a minha paixão, a questão ambiental, ela acaba sendo um fator, às vezes até terciário, nem é secundário. As ações coletivas hoje, elas têm, em muitos casos, que atenderem essas necessidades fisiológicas.
A segunda necessidade também, ela hoje está muito forte. A necessidade de segurança e proteção. As pessoas não estão tendo, como tinham há tempo atrás, essa noção de segurança. Isso vem reforçar essa fala, a meu ver, extremamente desnecessária, de liberar compra de armas. Outro dia, o atual presidente, quando ele expressou quem quiser comprar feijão que compre, e quem quiser comprar arma que compre, existem pessoas que não têm a opção, a segunda opção da arma. A grana é só para o feijão. E se sentem extremamente inseguras. Então, se as pessoas não têm esses dois degraus iniciais da pirâmide bem firmes, não tem como ela chegar ao que nós precisamos quando a gente pensa em trabalhos coletivos, que é a necessidade social. Como que a pessoa vai participar de uma ação social se as necessidades individuais falam mais forte? Junta-se a isso ainda a pandemia, né? Ainda mais esse detalhe de isolamento, né? De modo que o voluntariado, conforme o setor que esse voluntariado trabalha, ele está vivendo atualmente um período de dormência. E permita a Deus, passe o mais rápido possível. Que venha uma chuva boa, que molhe essa semente, que ela possa brotar, para que, a partir dessa necessidade social, as pessoas sentindo a vontade, elas possam, então, alcançar o quarto degrau da pirâmide, né? Que é a necessidade de estima, as pessoas se sentirem bem, que é isso que nós precisamos para as ações coletivas, como a Sarai ilustrou na fala inicial dela. E, a partir daí, vem a necessidade última, fantástica, que é a necessidade de autorrealização, que reforça nosso papel aqui na Terra, o nosso compromisso aqui na Terra em deixar este planeta sustentável, eu entendo como sustentável, um planeta melhor do que o que nós recebemos. E para poder direcionar isso mais para a questão da escola, hoje está difícil até de fazer essas atividades voluntárias dentro das escolas. A pandemia isolou por demais as pessoas. Todas as escolas hoje, sejam escolas públicas, escolas particulares, elas têm um modelo, infelizmente, extremamente engessado, né? Muito fragmentado. O papel principal, dentro da minha ótica, da escola, que seria a socialização, ele está ficando em segundo plano. Nós temos hoje, no caso das escolas públicas, a escola estadual, particularmente, onde eu trabalho, a escola está funcionando com ensino à distância, né? Ensino remoto, com uma apostila extremamente conteudista, e que os professores ficam presos àquela apostila, que é muito difícil para professores, nesse momento assim tão isolado, fazerem leituras de formação do indivíduo, sem saber, na realidade, a pessoa do outro lado, como ela vai absorver isso. Uma fala hoje, que de repente alguém tirar ela do contexto, traz uma série de preocupações. Então, nós estamos, hoje, em se tratando de educação, extremamente engessados no papel social e de formação do indivíduo para interagir, como ele realmente precisa no meio, né? A coisa é tão preocupante, chama atenção lá na escola, quando nós temos a previsão de entrega de kits, alunos que, de repente, tinham sumido da escola, eles voltam para renovar a matrícula. E assim que fazem a renovação, eles perguntam, eu posso pegar o kit?
Olha a inversão de valores da escola. Nós ficamos extremamente felizes, né? Tem duas, da equipe gestora, tem duas vistas aqui comigo, a Alessandra e a Fabiana. Obrigado pela presença. Mas isso angustia a gente, esse papel da escola de prover as necessidades básicas. Mesmo porque nós trabalhamos, a escola que nós trabalhamos é a escola só de ensino médio. E alunos de 15, 16 anos para cima, cursos técnicos, presos às necessidades básicas. O certo é que isso um dia passará. Nada da vida é eterno, né? Passará, eu não tenho dúvida. Nós temos uma oportunidade muito grande de aprendizagem. Para o próximo ano, eu não estarei mais dentro da escola, meu papel como educador continuará, eu não consigo viver sem essa ação. Agora, em dezembro, eu encerro meu ciclo na escola e eu vou tentar retornar às minhas atividades ambientais, de educação ambiental, tentar refazer o grupo, mas eu tenho certeza que nós também, nas nossas atividades ambientais, nós vamos ter que retornar a algumas casas. Atualmente, eu tenho gastado muita energia na construção do meu sítio. Eu batizei ele de Estação Ecológica Ecopaz. Estação ecológica porque eu acho muito engraçado as rotulações que se dão nesse país, as coisas ambientais. Estação ecológica é o título máximo que se dá a uma área de preservação. Uma estação ecológica muito famosa aqui no Brasil, fica no Rio de Janeiro, da Ilha das Cobras, é inacessível. De vez em quando, parece que a Marinha usa lá para poder fazer uns treinamentos de tiro de canhão. É uma estação ecológica, possibilitada de usos. Se alguém quiser fazer uma pesquisa específica lá, tem um protocolo absurdo a ser seguido. Mas, de vez em quando, a Marinha usa esse espaço para um treinamento de tiros. Tomara que seja só festim. Mas eu batizei o meu sítio com esse termo, Estação Ecológica Ecopaz. Ecopaz é Ecologia pela Paz, que era o título da oficina do Maurício no primeiro festival de inverno do Instituto Maria Helena Andrés. E nesse meu espaço eu estou tentando, dentro das possibilidades, fazer as plantações o mais próximas do natural, de preferência tudo orgânico, estação de tratamento de esgoto de água cinza, água escura, joga uma gota de esgoto para o córrego que passa no fundo, uma área pequena, 30 mil metros, 3 hectares, né, um alqueire, vai ter uma matinha na parte de baixo, uma matinha na parte de cima, para poder controlar o clima e fazer a captação de água do ar atmosférico. E eu penso que, para o próximo ano, será necessário retornar com professores para trabalho de campo. Algo que nós já tínhamos feito lá atrás, que, a meu ver, já seria uma página virada. Nós já estávamos na possibilidade de fazer trabalho com os professores junto com os alunos. Mas houve um distanciamento tão grande, um isolamento muito grande, que eu vou ter que, nós teremos, né, Nay, de novo, que ver os professores que realmente ainda estão com pé nessa questão ambiental. Retornar com eles para o trabalho de campo, para que eles voltem a se envolver, que é a coisa de pé no chão mesmo. E, a partir daí, os professores, uma vez incentivados, levarem isso para dentro da sala de aula e nós, então, fazemos o que a gente sempre fazia, com muito prazer, diga-se de passagem. Pegar as escolas para poder fazer um trabalho coletivo visando essa questão ambiental. Para o próximo ano, nós vamos tentar
não só Entre Rios, mas as cidades das regiões, as escolas que tiverem essa predisposição, nós teremos o maior prazer em recebê-los e tentar, de novo, fazer esta reconexão com a questão ambiental, com a questão natural, para que realmente a sustentabilidade aconteça. Eu sempre tive uma preocupação absurda com essa questão de sustentabilidade, e hoje a Saraizinha e eu temos ainda mais, temos um netinho de 1 ano e meio, e eu quero deixar o sítio muito, muito mais lindo do que quando eu comprei. Eu quero deixá-lo muito mais lindo para quando a gente se for para outra dimensão, para que o meu netinho possa pegá-lo e conduzi-lo da maneira correta. E o nosso sonho é que todas as pessoas entendam isso. Deixar a terra para os nossos descendentes melhor do que nós recebemos. As nossas ações coletivas, elas têm esse foco principal. É um sonho ambicioso, mas se não tiver ambição, não precisa nem sonhar, né? Manda ver, Sarai. Não, então, o Evandro falou sobre essas necessidades básicas, né? E a nossa dificuldade, um dos desafios todos é justamente superar isso, sobretudo na questão da formação das pessoas com as quais a gente trabalha, no caso, quando está voltado para a educação, para jovens, né? E em relação ao topo da pirâmide, né? O voluntariado está ligado à autorrealização, ao autoconhecimento. Então, quando eu trouxe no início falando sobre identidade, sobre pertencimento, era disso que eu estava falando, né? E aí, só acrescentando a questão da sinergia que Evandro falava, a gente já vivenciou também nessa trajetória que a gente tem de voluntariado, e o IMA também passou por isso, né? Por momentos de desafio em que não aconteceram a sinergia que a gente precisava para realizar algumas ações, né? Tanto é que eu trabalhei voluntariamente por 11 anos com um trabalho junto à terceira idade do município, em que chegou um momento em que esse trabalho teve que terminar. Nós fomos forçados a terminar pela falta de entendimento das pessoas que estavam no primeiro setor, no setor público, né? Então, tem que haver uma sinergia entre os setores para que as coisas aconteçam, como a exemplo do que aconteceu na Serra do Gambá. De alguma forma, houve uma sinergia e poder público e empresas e o terceiro setor conseguiram realizar, né, o monumento da Serra do Gambá. E aí, gente, queria só colocar uma coisa, por que a gente até, né, comentou isso com o Maurício, por que hoje a gente não trouxe uma apresentação de slides com fotos, né, de todas as ações que a gente já participou, ações da Ecopaz, ações do Clube Alegria de Viver, que é esse clube que não existe mais, que aconteceu por 11 anos e foi findado, né? As bordadeiras de quinta, que também eu participo, porque não são ações nossas, né? A gente não trouxe fotos aqui, porque não são ações nossas, a gente participa, mas são ações de todo um coletivo. Então, a gente participa também dos Amigos da Cultura, e a gente está junto lá na realização do mutirão cultural, mas não são ações nossas, né? A gente faz parte, a gente veio falar hoje aqui de voluntariado, como vocês também são voluntários no Instituto Maria Helena Andrés, então a gente está falando de coisas em que a gente é irmão, né? Em que a gente tem um sentido maior, e isso é muito fortalecedor. O que eu achei muito interessante de participar disso, e que eu gosto muito de participar das ações, né, das lives do Instituto, e também dos encontros através do mutirão, da Ecopaz, do coral, porque a gente está ali junto com pessoas em que a gente se fortalece, no mundo em que está tudo tão dividido, no mundo em que está tudo tão, às vezes, violento mesmo, a gente sai daqui assim, com a sensação de que a gente está no caminho certo, é por aí.
É por aí que a gente engrandece, é por aí que a gente está evoluindo, né? Dona Maria Helena Andrés é o nosso pilar, assim, né? Onde a gente se apoia para poder dar continuidade a todas essas ações. E ela dá uma força tão grande para a gente, igual das bordadeiras. Esse ano a gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso através do Instituto, né? A gente jamais tinha imaginado de realizar uma ação como aquela, beneficiou tantas pessoas, né? Tantos alunos, mais de 1.000 alunos receberam joguinhos das bordadeiras, sem contar com a questão da bandeira que a gente levantou meio que sem querer, de preservação do patrimônio, que é um assunto tão delicado e que já causou tantas situações desconfortáveis aqui, mais uma vez, uma cidade pequena, né? Mas imagino que aconteça em vários lugares, porque são assuntos muito difíceis, né? Então, assim acontece um fortalecimento mútuo através do voluntariado, né? Onde a gente compartilha habilidades, onde a gente tem uma formação continuada, né? A gente aprende muito participando de ações coletivas e voluntárias, né? E também tem um grupo que é o Grupo Casa Comum, que a gente participa também com a Ecopaz, a Paróquia de Entre Rios, e junto também da Prefeitura Municipal. O Grupo Casa Comum que iniciou através de uma campanha da fraternidade, onde a gente foi convidado pela paróquia a trabalhar o tema do saneamento básico, e que a gente vem trabalhando pouco a pouco e com o apoio, né, da Ecopaz e da Prefeitura, a gente está aí, a gente fez uma parceria muito bacana com o UFV, que através também do voluntariado da Nina, nossa filha, e que chamou alguns professores também para se voluntariarem, e estagiários, né? E a gente está aí rumo a conseguir um passo importante na coleta seletiva dos resíduos de Entre Rios. Várias ações vários passos já foram cumpridos, e a gente teve que dar uma freada devido à pandemia, mas vai ser um passo muito importante para a nossa cidade conseguir realizar a coleta seletiva, né? Enfim, a gente tem ações, então, com pessoas, amigos, junto do mutirão, junto das bordadeiras, junto da Ecopaz, junto do coral, Casa Comum. Isso só é possível porque a gente tem essa sensação muito forte de pertencimento dentro de cada um desse grupo, mas sobretudo a essa cidade, a essa região, porque essas ações elas não se atêm só Entre Rios, né? Então a gente realiza também atividades que são regionais. Então a própria Serra do Gambá, ela é pertencente ao município de Jeceaba. A gente, Entre Rios, tem um terreno lá dentro, mas ela, na divisão dos municípios, ela passou a pertencer desde 54 ao município de Jeceaba, mas ela é um monumento estadual, né? Então, o que a gente conseguiu de preservar extrapola a qualquer questão de município, né? E foi uma ação conjunta aí dos 3 municípios, Entre Rios, São Brás e Jeceaba, que pôde favorecer com que essa realização fosse concretizada, né? Enfim, a gente queria abrir agora para uma participação maior. Só queria finalizar colocando a questão de que quando a gente fala sobre tudo isso que a gente falou sobre voluntariado, sobre entusiasmo de realizar ações coletivas, a gente sempre se depara com uma fala muito comum que é assim, mas se as pessoas tivessem consciência, as coisas seriam mais fáceis. Então, se as pessoas tivessem consciência para separar o lixo, a coleta seletiva seria mais fácil. Se as pessoas tivessem consciência de participarem voluntariamente, as ações seriam mais, assim, num número maior. E a gente conversando muito com os nossos, né, pares, com as pessoas que a gente tem contato, a gente, mas o que é, afinal, essa consciência, né? E a gente chegou à conclusão de que a consciência ela é o conhecimento adquirido
através de toda os degraus da pirâmide de Maslow, o conhecimento adquirido no dia a dia, mas também o sentimento de empatia. Sem a empatia, que a gente, né, ela é uma questão assim do ser humano, sem empatia a gente não atinge degraus de consciência algum. É preciso ter empatia pela pessoa que está do nosso lado, é preciso ter empatia pelas pessoas que a gente não conhece, é preciso ter empatia pelas gerações futuras que virão por aí. Ter empatia por pessoas que a gente sequer imagina que existirão. Isso é ter consciência agora e agir com consciência para o coletivo. É a gente tirar o foco do nosso umbigo, é a gente tirar o foco de ações que simplesmente geram recurso individualizado, e aí é tirar o foco até mesmo no que a nossa sociedade atual vem pregando, que é o individualismo. Isso é uma missão que todos nós temos aqui, estamos aqui no IMA para conseguir isso. Estamos aí em cada grupo para conseguir alavancar um pouquinho mais, porque a consciência ela não tem limite, cada um está no seu degrau, e não existe como falar que eu estou num degrau acima ou o outro está num degrau mais abaixo. Estamos todos caminhando para termos um pouco mais de consciência planetária, aí usando também do conhecimento que a gente adquire através dos livros do Maurício e das falas e das lives que a gente assiste dele. É isso. Vamos abrir agora, então, para uma discussão um pouco mais ampla. Gente, muito obrigado aí, Evandro e Sarai, por essa fala, né? Porque é uma fala que demonstra, assim, tanto uma capacidade de realização, né? De realizar coisas, aproveitar as conjunturas, as circunstâncias do momento e conseguir resultados expressivos, como foi o caso do tombamento da Serra do Gambá, né? Mas também eu acho que vocês trouxeram uma coisa muito importante, que é uma reflexão também sobre a ação, né? Um pensamento sobre essa ação voluntária, né? Que a gente pode dizer, tem a egoação, que é a ação que a gente faz por interesses particularistas, individuais, etc., né? Tem a ecoação, que é essa ação ecológica. O Evandro tem um compromisso muito forte com isso, né? E também tem o que se chama seva, né? Seva é uma palavra do sânscrito que quer dizer prestar um serviço, né? Prestar um serviço ao outro, seja às outras pessoas, seja ao meio ambiente, seja à natureza, né? Prestar um serviço desinteressado, né? E isso é um tipo de ação que é altamente necessária, me parece também que é altamente gratificante para quem realiza assim com compromisso, né? E é muito necessária, tanto coletiva e socialmente também, né? Porque ela vem suprir uma série de necessidades aí sociais e coletivas, né? Então, acho que a fala de vocês aí, focada muito aí na microrregião de Entre Rios de Minas e tal, é muito importante porque é um tipo de realidade que se multiplica em muitas outras partes do Brasil também, né? Assim, essas pequenas comunidades que têm aí uma rede de relação entre elas e que tem muito potencial a ser mais bem aproveitado, né? Então, com isso, eu queria agora abrir aí para quem quiser se manifestar também, fazer perguntas, etc., né? Então, está livre a palavra. Gostaria de falar também, porque eu fiquei encantada com o trabalho de vocês, né, os dois, esse trabalho voluntário, que dá muita satisfação também. A gente faz esse trabalho aqui no IMA, né, em prol da arte, da educação, da cultura, né, muito pautado no pensamento e na arte da Maria Helena, né? Então, no primeiro momento, a gente trabalhou muito junto aí Entre Rios, né? Através dos mutirões, até há pouco tempo estávamos também trabalhando junto com esse trabalho das bordadeiras, né? Que fizemos juntos aqui
através de lives, né, porque era o que era possível fazer nessa pandemia, né, bordados que se tornaram jogos, né, para dar para as crianças, distribuir para as crianças das escolas de Entre Rios, né, e chamando atenção para o patrimônio arquitetônico e urbanístico da cidade, né? Então, foi um trabalho muito gratificante fazer esse trabalho com vocês, né? E fiquei muito encantada também com esse trabalho da Ecopaz, né? E principalmente, né, na preservação do entorno da Serra do Gambá. Eu não sabia que, através da ação de vocês, que vocês conseguiram, né, preservar esse patrimônio maravilhoso que é a Serra do Gambá, né? Então, eu queria parabenizá-los por estar aqui, agradecer a contribuição de vocês para, né, as lives aqui do IMA, tá? Muito bem, para vocês. Obrigada, Marília. Tanto a Ecopaz quanto várias ações como o Mutirão são filhotinhos do IMA. Né? E apesar de o IMA não estar mais em Entre Rios, com sua sede, fisicamente, com sua sede, né? Ficaram as sementes e o IMA é muito presente aqui, e agora ainda mais com a oportunidade dessas lives, né? E eu acho que a história do IMA aqui Entre Rios ela é múltipla e não tem fim, né? São ações, os festivais e várias outras ações como o Ponto de Cultura deixaram marcas profundas, não só individualmente, a gente sabe de muitas pessoas que trabalham por conta de terem feito cursos através do IMA, mas também o despertar da consciência para várias ações coletivas. O IMA cumpriu e cumpre, né, com essa missão nobre. A gente só espera que cada vez mais isso seja potencializado. A gente está conseguindo fazer isso mesmo em tempo de pandemia. Então, quando essa pandemia, quando esse novo mundo vier pela frente, que isso possa se expandir. Me preocupa muito a questão das pessoas estarem voltadas para o voluntariado como uma opção de vida, como uma opção saudável, porque, infelizmente, quando a gente vê pessoas muito voltadas para o mundo do trabalho, para o mundo, digamos assim, somente para a rentabilidade financeira, quando chega um momento em que ou esse trabalho cessa por uma questão da aposentadoria, ou mesmo quando sobra tempo dentro desse trabalho, e por isso que no início eu falei, existem pesquisas que mostram que a gente não vai trabalhar mais nesse ritmo enlouquecido que a gente tem trabalhado 8, 10, 12 horas por dia. Devido ao número populacional, essas horas de trabalho afinco, né, vão diminuir. E aí, o que as pessoas vão fazer com as horas que vão sobrar? Tem o Domênico De Masi traz uma reflexão muito interessante disso no livro Ócio Criativo. E se a pessoa não tiver autoconhecimento, identidade, sentimento de pertencimento muito ali aguçado, né, o risco de uma depressão realmente é iminente. Então, eu quis trazer muito essa questão de um sentido maior para a vida, através do coletivo e do voluntariado, sobretudo por tudo isso que a gente já vive e tem aí uma tendência de ser intensificado. Ótimo, é por aí mesmo. E a gente vai continuar fazendo o trabalho junto, né, Sara e Evandro? Estamos juntos na diretoria do IMA e vamos continuar esse trabalho na medida do possível, né? Sim. Com muita garra, com muita energia, com muita alegria de fazer, né? Interessante também na fala do Evandro, como é que
as opções vão se abrindo, né? E no momento em que essa sinergia com empresas e governos passa a ser mais difícil, né? Muitas vezes o caminho é um caminho de investir no seu sítio, né? Para o seu neto, né? Quer dizer, continuar fazendo um trabalho naquilo que as circunstâncias do momento permitem, né? Assim, e Sim. as coisas também funcionam como um pêndulo, né? Você mesmo falou, tudo passa, né? Então nós estamos num momento aí de essa crise do coletivo e do social, mas que daqui para frente pode ser que isso volte também nesse movimento aí pendular das coisas, né? Então, é muito bom. Eu depois quero conhecer o seu sítio ecológico, a estação ecológica da Ecopass, né? Será um Acho uma prazer. iniciativa boa, né? Se houver várias iniciativas como essa aí na região, a região vai ficar uma maravilha daqui a alguns anos, né? Bom, quem mais quer Tomara. falar? Eu quero aproveitar para honrar a memória do nosso, vamos dizer, patrono, tio Luiz Andrés, né? Casado com Maria Helena, e que fez inúmeros trabalhos voluntários na Faculdade de Medicina. Ele fazia cirurgias no hospital de grande risco, ele não vangloriava disso. Depois que ele faleceu, a gente escuta até hoje testemunhos de pessoas que foram agraciadas com o trabalho dele, né, dizendo que ele salvou a vida dessas pessoas. Às vezes, ele tirava o próprio dinheiro para comprar remédio para essas pessoas. E a gente acha que não pode esquecer que ele é uma grande inspiração também. E, por acaso, eu estou na Faculdade de Medicina hoje fazendo um trabalho voluntário como terapeuta dos alunos de medicina. Nós temos um pequeno núcleo de apoio aos alunos. Então, assim, é pequeno? É, mas é uma pequena semente, né, Evandro? É uma pequena Sim. semente no sítio da Faculdade de Medicina, porque, assim, se o tio Luiz plantou e tantos já colheram e plantaram de novo, nós somos uns que estamos plantando de novo, né? Para favorecer os futuros clientes desses nossos atuais alunos. Então, eu queria honrar hoje também a memória desse grande homem, desse grande ser humano, né, que a nossa tia Helena Andrés escolheu para casar e vice-versa. Tem esses primos maravilhosos. Legal. Obrigada, Cecília. Eu fico assim emocionada com a sua honraria, né, para o nosso pai. E falo também que nós estamos fazendo esse trabalho lá Entre Rios de Minas por conta dele, né? Porque é a família do nosso pai que nos deu essa oportunidade de fazer o trabalho desse lugar tão maravilhoso que é Entre Rios de Minas, né? Obrigada, Cecília. Eu vou só comentar alguma coisa agora, dizendo que vocês abordaram os 3 temas, né, de serviço voluntariado. Hoje ele é tido como a parte social, Cecília lembrou bem, né? É o que todo mundo primeiro lembra, né? O serviço social é o que eu posso ajudar alguém, vou para o hospital, vou não sei o que e tal, né? Mas o voluntariado também inclui a pessoa que tem a profissão também se dedicar, né? Depois, a parte cultural que vocês fazem, isso é muito legal, que isso já é mais difícil de ter, das pessoas compreenderem voluntariado por uma atividade cultural, e a parte ambiental, né, que está começando a crescer isso no Brasil e no mundo, né, e as pessoas se dedicarem, o Evandro falou, e isso agora é o que está mais up-to-date, é exatamente você transformar pequenas terras em unidades de conservação, IRPPN, APA, tal, que você consegue preservar o pequeno. As estações ecológicas ficam lá com a Marinha, Parque Nacional, têm as suas categorias definidas em lei,
e graças a elas a gente tem um pouquinho só ainda preservado, né? Mas, de qualquer forma, é importantíssimo isso que vocês fazem localmente de manter. Então, eu acho assim, que vocês estão de parabéns, eu acho que abordou os 3 temas. A parte cultural também, o IMA se envolve, né? Todo mundo se envolvendo. Eu assisti outro dia também o Felipe falando, então é um pouco isso, né? Quer dizer, a parte cultural, o serviço voluntariado cultural é muito difícil, né? A gente tem que promover isso, mas eu acho que vocês estão de parabéns. Entre Rios está sendo um exemplo. Eu vou falar aqui, estou ao lado da mamãe, ela está parabenizando também a Sarai, Evandro e a todos, mas ela deu uma dorzinha de coluna, está aqui na horizontal, como dizia papai, preciso ficar na horizontal. Então, está mandando um grande abraço para todos vocês, e muito bonito isso, Sarai. Eu vou só dar um meu depoimento, que todos os trabalhos voluntários que eu fiz são inesquecíveis, é aquilo que você falou, a gente faz com o coração. E eu tive um envolvimento muito grande com pessoas com deficiência, tivemos aí, eu e o Luciano, um programa de rádio, que foram 60 entrevistas contando histórias de superação, e também participei dos Doutores Palhaços, aqueles que vão nas Doutores da Alegria, né? Mas aqui em Belo Horizonte é Doutores Palhaços. Então, todas essas ações são inesquecíveis, porque a gente faz realmente porque atende uma coisa muito pessoal e muito necessária para o nosso self mesmo, é o nosso desenvolvimento, mais do que qualquer coisa profissional, né? Mas a mamãe está aqui mandando um abração. Quem sabe daqui a pouquinho ela fala, viu? Então, esse trabalho tão prazeroso, eu tento nos grupos de convivência que eu realizo aí já, alguns de forma profissional, mas outros também de forma voluntária, fazer com que as pessoas experimentem, né, esse estado, né, de prazer ao realizar ações assim. Infelizmente, a gente está vivendo um período em que as pessoas não têm essa oportunidade, né, de estar participando, não só pela pandemia, mas também porque estão muito voltadas para as necessidades básicas. Mas a gente mantém o propósito de seguir realizando para que as pessoas melhorem a qualidade de vida e possam participar desses grupos, dessas oficinas. Dona Helena. Acho que não tem mais nada para falar, não. Coitada. Ela está ajudando, mas acontece que eu estava no meio do meu palavreado e cortou, de certo modo, mas não tem importância nenhuma. Viu? Eu queria parabenizar vocês e agradecer muito, porque o que nós começamos há quantos anos atrás, já tem mais ou menos mais que 10 anos, né? Não tem? Nosso encontro lá, acho que foi em 2000 e quando? 2007? 2007, 2006, não é? Isso. Então, nessa época, é que eu fiquei conhecendo o casal, vocês dois, depois o Maurício fez aquele curso, e o Evandro deu uma oportunidade assim, de dar uma continuidade muito grande, criou a Ecopaz, não é? Não é Ecopaz? Isso. Não, Ecopaz é de Brasília, daí qual é? Como é que não, chama? Aqui é Ecopaz, lá em Brasília é Unipaz. Então é tudo a mesma coisa. Inspirado no Maurício, na oficina que Preservação da Maurício natureza, deu. né? E gostei muito do trabalho que vocês fizeram no Morro do Gambá, na Serra do Gambá, né? Porque aquela serra é uma coisa, é um cartão de visitas de Entre Rios, né? Não pode ser assim, como está acontecendo nesses outros lugares todos por aí, né? Inclusive na Serra da Piedade, não é? Nós estamos sofrendo muito essa injustiça que está havendo aqui, porque não reconhecem os lugares que são patrimônio das cidades, patrimônio
do país, patrimônio do nosso estado, não é? E patrimônio do mundo também, não é? Porque a Serra da Piedade é uma serra que, além de ser um lugar sagrado de arte, né, onde tem o Aleijadinho lá e tudo, ainda por cima é uma serra muito bonita, tem uma visão panorâmica de Belo Horizonte. A Serra do Gambá eu nunca tive a oportunidade de subir, porque para subir lá na Serra do Gambá preciso ser mais jovem. Mas eu já vi fotos e gente subindo e tudo, então é um lugar bonito para poder se visitar e um lugar lindo também para ser visto de longe panoramicamente, né? Então, eu acho que foi muito importante a atuação de vocês desde o princípio até os dias de hoje, estão dando essa força aí entre rios. Isso é uma contribuição não só para a cidade, mas para todo o estado de Minas e para o Brasil, não é? E essas ações assim mais voluntárias que estão sendo feitas, isso é um exemplo para muita gente. Nós temos que fazer ações voluntárias desde que não tenha patrocínio, né? No princípio, nós tivemos a patrocínio do Gerdau e tudo isso. Depois, agora, sem esse patrocínio, tem que fazer ação voluntária mesmo. Ou então não faz nada, não é? Fica reclamando só. Não é? Mas, em vez de reclamar, vocês agem, vocês têm capacidade de levar para frente o ideal, não é? Isso é muito bonito. Parabéns para vocês nessa continuidade e sempre para frente, não é? Sempre para frente e sempre sorridente, não é? É verdade, a gente tem que ser criativo para fazer as ações acontecerem, e a gente está aqui falando dessas ações, mas nós só somos uma formiguinha, a gente é um grupo grande, e um grupo que envolveu vários setores, inclusive também o setor público, né, o setor privado, para que essa realização da Serra do Gambá, em específico, fosse realizada, mas que começou com o grupo da Ecopaz. Mas nós só somos pequenos participantes, tá, gente? Em momento algum, tanto é que a gente não trouxe fotos, porque não são ações em que a gente tem uma autoria, por favor. A gente é só parte de um grupo enorme. E assim também muito no obrigada mutirão. para você. A gente que agradece. Muito obrigada. Uma honra estar aqui com a senhora. Muito obrigada também a Cecília de ter mencionado o Luiz, me emocionou muito, mas me deu até força para falar um pouquinho, que eu estava desanimada de falar. Foi bom, viu? Saber que o quanto se trabalha voluntariamente assim no setor da medicina, não é? Quase todos esses trabalhos são feitos assim, voluntários mesmo, né? E o Luiz, o ideal dele seria, depois de largar a escola de medicina, trabalhar voluntarista. Falou várias vezes comigo, falou trabalhar só para os pobres, voluntariamente, sabe? Então, o ideal dele era este, era trabalho voluntário. Agora estamos nós vocês estão dando dele, continuidade no ideal dele. Esse né? desejo dele como voluntários, né? O nosso centro é voluntário. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos vocês, Marília, Maurício, e vocês dois que estão aí firmes, né? Levando a coisa para frente sempre. Idealistas. Tá bem. Então, eu já tenho dito. Obrigada, dona Helena. Participação maravilhosa. Alguém gostaria de falar? Eu gostaria. Dá para ouvir direitinho? Sim. Eu fiquei encantada assim, de ver o trabalho de vocês. Nossa, a gente se viu, a gente tinha menos de 10 anos de idade, né? A gente era colega de colégio lá no Ribeiro de Oliveira, né? E morei pouco tempo em Entre Rios, mas foi assim, foi onde eu tenho mais lembranças da minha infância, foi um lugar maravilhoso, foi, assim, até hoje a gente fala, eu e minhas irmãs, fotos, meu pai tirava sempre muita foto, então eu tenho muita saudade, e não tinha nem noção que vocês tinham esse trabalho de preservação,
isso tem muito a ver comigo, né? Apesar de morar em São Paulo, a gente nesse meio nessa selva de pedra, né? Que tudo é muito difícil nesse sentido, mas eu acho que eu tive uma infância privilegiada de estar entre rios na idade que eu tinha, e tenho, assim, vamos dizer, um discreto contato com a Sarai via rede social, né? Mas eu vejo bastante, assim, o seu engajamento, né? Eu tenho uma pequena noção da mulher que você se tornou, né? Da profissional que você se tornou, e, assim, isso me enche de orgulho. E eu não tinha a noção desse engajamento de vocês dois, né? Uma coisa... É uma alma gêmea mesmo, né? Duas pessoas trabalharem para um bem comum, preservação do ambiente e pessoas, isso tudo para mim me toca muito. E eu fiquei muito grata de participar hoje, né? E admiro muito o trabalho de vocês agora. Depois eu vou entrar mais no Instituto para saber mais coisas, porque realmente tudo foi novo aqui para mim, né? Não conhecia nada. E agradeço muito por participar, né? Por ter participado, rever você, conhecer o Evandro, e parabéns, assim, o que eu posso dizer é parabéns mesmo. E um dia ainda vou aí para a gente conversar, para relembrar tudo, né? Porque tem muitos anos mesmo. Que tá? bom, Mas Iracema. Parabéns, viu, pelo trabalho. Foi uma delícia Obrigado. ter você aqui, viu? E tem muito mais coisa que nos liga, a gente percebe isso, né? Que se uma amizade durar tantos anos e mesmo tão distante, é porque tem outras coisas muito fortes que nos ligam, que são essas missões aí que a gente está junto, né? E que a gente acredita, né? Missões de vida mesmo, é um sentido muito maior que nos une. Obrigada pela sua participação, pela sua força estar aqui, e vamos estar cada vez mais unidas para realizar aí grandes coisas, se Deus quiser, juntas. Se Deus quiser. Ô, Juracema, eu deixei aqui no chat o site do Instituto, tá? Se quiser visitar lá, temos os projetos, viu? E sim, com certeza. Desde o começo. Durante a fala de vocês, eu já entrei aqui, já vi alguma coisa, né, no celular, e vou dar uma boa pesquisada. Muito obrigada, viu? Nada. Que bom. Quem quiser seguir também lá no Instagram, tem as bordadeiras de quinta, tem também a Ecopaz, está lá no Instagram, e a gente vai se fortalecendo e contando uns com os outros para poder seguir aí nessas ações juntos. Aí tem o Descubra Entre Rios, né, Felipe? Felipe que é aí, meu Deus, um parceirão que está em tantas ações também. Felipe também é da Ecopaz, é do IMA, é do Mutirão, é o secretário de Cultura. Sem o Felipe a gente não consegue fazer as coisas, né, Felipe? Essa união, essa convergência. Mas eu queria até comentar alguma coisa aqui, mas que vergonha, gente. Eu não consegui acompanhar direito, Imagina. mas eu queria dizer que eu sou muito... admiro muito vocês dois, acho muito bacana todos esses trabalhos que acontecem, tanto pela questão da essa preservação, sobre a questão dos amigos da cultura, que a partir dessa possibilidade de encontro também, que a Marília traz, o Maurício traz, essa possibilidade de conversas que fogem do nosso cotidiano, muitas das vezes também, para a gente perceber que tem visões maiores a ser alcançadas, que nosso mundo não gira em torno de uma rotina do dia a dia, que a gente tem que ter uma noção em relação à questão do meio ambiente, tem que ter uma percepção de que cultura é algo que transforma. Eu assim, agradeço muito de ter vocês na minha rede de contato também,
como parceiros também, dentro de projetos que devamos criar juntos e que já criamos, né? Porque eu acho que a gente tem que seguir nessa persistência e lidar com esse processo, que é realmente um processo. Não vamos ficar com muita aquela questão do resultado, né? Mas o processo é essencial e acho muito bom. Cara, eu não esqueci ainda o convite que você fez, hein, Evandro? Eu tô doido para ir lá do lado da Capela dos Olhos d'Água, conhecer as coisinhas lá, viu? Bom, tudo de bom para vocês, parabéns. Então, Maurício, o sítio é do lado da Capela Olhos d'Água. Muito bom. Próxima vez que eu for Entre Rios, vou procurar vocês para poder conhecer. O Felipe está fazendo um trabalho fantástico lá na capela. Na verdade, iniciou-se lá, na verdade, rolou o edital, né, de valorização do patrimônio cultural, e esse edital, R$50 mil foi destinado à recuperação do altar do Capela dos Olhos d'Água. Mas o restaurador que está lá é um cara muito engajado, o Hamilton. E aí já está discutindo com o padre novos passos. Já comecei a discutir com ele novos passos para a gente conseguir angariar mais fundos, tanto para fazer mais reparos, mais pinturas e tudo mais. Tende a ser melhor, tende a estar melhor, sim, né? Ô, Felipe, só reforçando aqui, a questão dos bancos que eu te falei, está em pé, tá? Pessoal, estou reforçando com ele aqui, uma das vice-diretoras que trabalha comigo, está até na reunião aqui, a Alessandra, agradecer aqui. Alessandra, brigadão. A Alessandra, ela é a ministra da Capela de Santo Antônio, em Murtim, e eles estão renovando os bancos lá. São modernistas. E nós queremos os bancos retrô, que é a cara da Capelinha dos Olhos d'Água, né, meu rei? Já conversei com o padre Ildeu, passei as medidas. Qualquer dia vou te falar para a gente buscar esses bancos lá para dar aquele up na capelinha. Linda, maravilhosa. Vai ser Pessoal, ótimo. boa Inclusive, noite. falei com o padre Ildeu. Pessoal, boa noite, tudo bem? Os bancos realmente estão à disposição, nós só precisamos do transporte. Ainda hoje conversava com meu marido para arrumar um transporte, né? Os bancos novos, que também, assim, não são tão modernistas assim, viu, Evandro? Mas vieram a calhar para este momento. Mas eu quero agradecer o convite, assim, foi um momento riquíssimo, e para minha vida pessoal, vida comunitária, é um aprendizado conviver e escutar. Primeiro é conviver com você, viu, Sarai? Desculpa aí o lado profissional, tá? Imagina, Porque, é uma assim, honra. o Evandro é, assim, um amigo e tanto, é uma pessoa, assim, que do nada você fala assim, puxa, o cara é simplesmente, pode falar, Evandro? Fodástico, tá? Esse povo de entre nós. Você que é. Mas é uma lição, porque dentro da própria comunidade, igual eu sou muito fincada aqui na minha comunidade, e eu acho que as mudanças, a gente sofre um pouquinho num primeiro momento, quando a gente vem falar, né, igual da própria questão do voluntariado. Às vezes, enquanto vida de igreja, que as pessoas doam muito do tempo, muito do seu próprio ser, às vezes os outros prejulgam, condenam, falam, por que fulano fez assim, por que Beltrano fez assim? Mas quando a gente pensa nessa questão, que é algo muito maior, e que vai unir, e que vai transformar, aí está o encantamento, a beleza. E vê-los falar é pensar que o sonho, ele não vai, ele tem que acontecer. Ele é palpável para todos nós. Então, assim, obrigada, mas muito obrigada mesmo, porque é uma lição de irmandade, de comunidade e de construção, de saber realmente o que cada um pode fazer
para que o melhor aconteça para todos. Então, obrigada do fundo do coração mais uma vez. Os bancos, se Deus quiser, no mais tardar até domingo. Amanhã, meu dia, são os bancos. Hoje eu fui para BH, não deu muito tempo, não. Mas aqui, espero que as ações que vocês desenvolvem aí, elas realmente cheguem até nós. Porque o universo, né? O nosso universo profissional, nós lidamos com sonhos, com tantas histórias que vão morrendo ou que nem chegam a florescer, a nascer. E nós precisamos de pessoas que nos ajudem a resgatar o verdadeiro papel da educação, que é o papel de transformar e de abrir possibilidades. Sem isso, nós continuaremos meros reprodutores. Então, assim, muito obrigada a todos os instantes. Contamos, assim, com vocês a todos os instantes. Obrigado a você, viu, Alessandra? Pessoal, a Alessandra, eu tenho o privilégio de trabalhar ao lado dela, é dessas pessoas que usam as 24 horas do dia com intensidade. É uma predisposição em fazer algo pelo coletivo, que é assim, é até difícil de definir. Ela, a comunidade do Murtinho, ela conhece todos os problemas, ela conhece a maioria, e ela fica numa tristeza quando ela não pode resolvê-los. A pessoa que tem o pé assim muito, mas muito engajado mesmo, dentro do que é o propósito nosso de ação. Uma pessoa com todo o perfil do grupo, né? Você é Instituto Maria Helena Andrés, na essência, viu, Alessandra? Tenha certeza disso. Muito obrigada, tá? Aqui, mas aqui, presta atenção. O aprendizado, meu caro, hoje ele é meu. Tá? A lição hoje, essa aqui não vai ser esquecida, não. E, pelo contrário, eu fiquei pensando aqui que ações e o depoimento de vocês, de todos vocês, pelo contrário, ele tinha que ser divulgado com muita ênfase mesmo, para mostrar que é possível e que nós podemos fazer a coisa acontecer. Gente, eu fiquei muito feliz de saber que vocês estão trabalhando aí na restauração da Capelinha dos Olhos d'Água, que é uma joia, né, preciosa de Entre Rios. Nós tivemos a oportunidade de estar lá num dos festivais, o Mutirão, não lembro mais, fizemos um concerto lá dentro, né? Foi muito lindo, foi muito mágico. legal. Então, que bom que vocês estão lá trabalhando, né, para que aquela capela continue, né, e que seja restaurada e que possa ser um local de visitação mesmo, né, além de, parece que de ter, né, os compromissos, os rituais religiosos também, né? Então, parabéns aí por mais essa iniciativa de vocês. Felipe. Pergunto se mais alguém gostaria de falar, que a gente talvez já possa ir caminhando para a conclusão aqui dessa live. E, se não tiver mais ninguém que queira se manifestar, eu passaria a palavra aí para a palavra final para o Evandro e para a Sarai se despedirem e a gente encerraria. Bom, eu queria, nesse instante, assim, agradecer de coração mesmo a oportunidade desse instante. É engraçado que o tempo passa, né? Nós estamos aqui já esperando 2 horas. E eu particularmente, me sinto leve quando a gente está falando de coisas que a gente gosta e ao lado de pessoas que a gente gosta, as coisas ficam leves. Eu acho isso muito importante para a condução nossa da vida, para a condução do mundo. A gente tem que trabalhar com leveza. E é exatamente a leveza que nos dá prazer
e fazer as coisas. Imagine se depois disso aqui a gente tivesse assim, né? Que cansaço absurdo. Não, ao contrário, são 2 horas extremamente prazerosas que eu vou agora abrir um vinho para poder beber em homenagem a todos vocês. Farei um tintim com uma energia bacana, pensando em vocês e torcendo para que chegue super rápido o dia que a gente possa fazer o brinde juntos. Um beijo, um abraço, tá? Muito bom estar com vocês. Tudo de bom. E obrigado pelo convite. Muito obrigada também. Parabéns ao IMA mais uma vez, com tantas realizações, mesmo em tempo de pandemia. Segue a sua missão. E é só dizer que é uma honra fazer parte desse grupo e que eu me sinto muito fortalecida a continuar nesse caminho com as ações que a gente se propõe há tantos anos e que a gente continue cada vez multiplicando mais essas ações. É uma honra e agradeço demais estar aqui com vocês. E só para finalizar, Maurício, você sabe que eu tenho o maior prazer em te escutar, né? Já te falei, você é meu guru, os seus livros, assim, são muito representativos para mim, mas eu tenho que admitir, cara, escutar a dona Maria Helena Andrés é um privilégio. Que lucidez! Meu Deus do céu! Como é que pode? Gente, para quem, Juracema, Alessandra, Fabiano, vocês estão vendo a dona Maria Helena pela primeira vez, eu vou, talvez, cometer um absurdo, mas está sendo elaborado com muito carinho uma festa de centenário, cara. Esse tem cabimento, uma pessoa com essa lucidez. Se eu chegar nos 80 com metade dessa lucidez, eu levanto as mãos para o céu. Dona Maria Helena Andrés, muito obrigado. A senhora é, de coração, um exemplo, assim, força para caramba para que a gente possa continuar caminhando, tá? Obrigado por a senhora ser do jeito que é, pelos filhos que a senhora soube educar, mas, acima de tudo, pela serenidade da senhora que hipnotiza a gente. De coração, muito obrigado, tá? É verdade, hipnotiza, a nossa ídola mesmo. Muito obrigada, dona Helena. Muito obrigado, Ima, Marília, presidente, Maurício, aí toda a diretoria. Obrigada às presenças do Andel, Fabiana também. Andréia, obrigada pela organização. Foi lindo, gente, fortalecedor mesmo. Muito bom. Obrigado a vocês também. Daqui a 15 dias nós temos outra live e em breve a gente vai divulgar. Então, convidando para essa próxima live, nós vamos ter mais algumas até o final do ano. E o ano que vem é um ano que nós vamos dedicar mais a comemorar o centenário da Maria Helena. Então, gente, um grande abraço para vocês. Boa noite. Boa noite. E aqui despedimos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A mamãe quer falar, Maria Helena. Liga o... Maurício, tira, descompartilha aqui a tela que você está botando, será? Tem alguém que botou alguma coisa aqui. Maria Helena tem que ligar o som. O som. A Miriam Ribeiro de compartilhar aqui, que ela compartilhou. Podia tirar, que isso fica gravando. Ai, ela está falando. Quem compartilhou, André? Miriam Ribeiro. A Miriam que compartilhou essa